O tema para o qual eu teria me preparei para vir discutir e refletir com os senhores e com as senhoras, é o PIS/COFINS sobre os atos cooperativos, sobre as cooperativas. Expectativas e perspectivas no julgamento dos recursos extraordinários 598.085, 599.362. Todavia, esse julgamento iniciou-se ontem e foi finalizado hoje à tarde, por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal deu provimento aos recursos extraordinários da Fazenda Nacional e reconheceu a incidência do PIS/COFINS sobre os atos cooperativos. Foi unânime, mas o ministro Marco Aurélio não estava presente, por isso que foi unânime. Diante dessa situação, me vi na contingência de repensar e refletir sobre o que valeria a pena ainda discutir aqui. E a própria decisão de hoje do Supremo, a dinâmica do julgamento, me provoca, e todos penso que a todos provoca, uma reflexão sobre como o tribunal tem exercido, tem pautado a sua prática judicante, especialmente em relação à repercussão geral. Enquanto eu estava aqui, eu estava indagando aos colegas que estavam lá no STF acompanhando o julgamento, qual teria sido a tese vencedora. E não houve ainda uma tese vencedora. 8 votos, 8 manifestações, mas que não se formulou uma tese, que foi inclusive reivindicada pelo próprio ministro, então, Luiz Roberto Barroso. Então eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para não cuidar do PIS/COFINS cooperativas e rapidamente fazer algumas reflexões sobre alguns temas que são muito relevantes, tanto para nós, Fazenda Nacional, quanto para os senhores advogados, os contribuintes. Que tem a ver também com outras questões que foram recentemente decididas, como a ação rescisória em matéria constitucional, em que o Supremo deu um passo diferente da sua tradicional jurisprudência e, de certa maneira, aplicando o enunciado da súmula 343 em matéria constitucional, feita uma devida acomodação, que ocorreu no julgamento do RE 590.809. Aproveitar também, para, a partir dessa decisão, uma breve reflexão sobre o parecer da PGFN 492/2010. Quem milita na área do contencioso tributário federal sabe desse parecer, que tem, de certa maneira, autorizado a Fazenda Nacional, ao fisco, a cobrar tributos, nada obstante o trânsito em julgado após os 2 anos da decadência da ação rescisória, se houver posterior evolução da jurisprudência. A refletir sobre o papel da PGFN no Estado Democrático de Direito. Eu ouvi todos os palestrantes agora dessa mesa, a desembargadora Maria do Carmo, professora e advogado André Mendes, professora e advogada Merielbe, uma reflexão sobre qual o papel da Fazenda Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, num Estado que se quer que se diz democrático de direito. Quais as atribuições dos tribunais, das academias e congressos científicos e do parlamento, em termos de Constituição e lei. Gostaria também de fazer uma breve reflexão sobre o papel de 2 figuras, vou usar essas 2 figuras como referência, que é a figura do ministro Luiz Roberto Barroso e a do deputado federal Francisco Everardo Oliveira da Silva, mais conhecido como deputado Tiririca. O que Barroso e Tiririca têm em comum? E o que é que eles têm em diferente? E a partir de tudo isso que foi dito nessa mesa de hoje, pela desembargadora, do professor André, da professora Meriel, tem a ver também com o papel da nossa Constituição, do nosso poder tributário, com algo mais concreto. Sair um pouco das abstrações e trabalhar com índices concretos. De uns tempos para cá eu tenho refletido muito sobre o papel das constituições, sobre o papel das leis, das instituições, e com o índice concreto do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é um índice criado para tentar estabelecer quais são os países, quais são as nações mais desenvolvidas, que as pessoas têm condições de desenvolver plenamente as suas ambições existenciais, seus pressupostos existenciais.
vida longa e saudável, escolaridade, renda e riqueza. E como situar o Brasil nesse momento histórico? Como está o nosso IDH enquanto nação? Qual o papel, a importância da Constituição nisso e das leis? E, sobretudo e principalmente, das nossas instituições. E nós, enquanto atores pertencentes a instituições. Eu vou começar hoje acerca da própria dinâmica do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, e hoje nesse julgamento, que cuidou do PIS/COFINS das cooperativas, o que é que se vê? Como funciona, como tem funcionado o Supremo Tribunal Federal, como tem a dinâmica? O tribunal, aparentemente, parece que suas excelências não sabem o que estão julgando. Hoje são 10 ministros. Infelizmente, aparentam ser 10 Supremos Tribunais Federal. 10 tribunais que não dialogam. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão, é como se de repente eles se percebessem qual decisão, qual o fundamento, qual é o nosso acordo judicante, qual é a mensagem que vamos transmitir. E isso tem a ver com a dinâmica. Porque como é que a coisa funciona? O relator submete a questão ao plenário virtual. Normalmente, os demais ministros tendem a acompanhar. Às vezes, é um caso específico, e isso foi dito hoje, inclusive, pelo ministro Lewandowski, quando o advogado que todos conhecem, João Caetano Musi, subiu à tribuna para provocar qual seria o alcance da decisão, se em relação às cooperativas. O ministro Lewandowski falou: não, mas aqui nós estamos julgando apenas um caso concreto. E aí, no que o João Caetano falou, mas um caso concreto é repercussão geral. Ou é algo particular, específico, ou é algo com repercussão geral. Isso revela falta de debate, falta de diálogo. Então, como deveria acontecer no tribunal? Antes de colher os votos, antes da colheita dos votos, os ministros deveriam deliberar sobre o que estamos julgando e qual o alcance dessa decisão. Depois de deliberar, depois de debater, depois de esgotar o tema, as possibilidades do tema, aí sim, quem sabe colher os votos. Como é que a coisa funciona? Ao relatório, sustentações orais, muitas vezes desnecessárias, deficientes, né? E aí, a colheita do voto. Como o voto relator, o ministro mais moderno, acompanhando, divergindo, fazendo um novo voto, ou acompanhando por outros fundamentos, e aí o segundo ministro às vezes acompanha por outros fundamentos, e aí vários, 11, 10 fundamentos, e aí, mas qual é o fundamento vencedor? Não se tem, não se sabe. Isso gera uma instabilidade, isso gera uma insegurança, isso gera mais complexidade. E aqui a grande função do direito, que é reduzir complexidade, que é trazer tranquilidade, acaba sendo a decisão do tribunal amplificada. E no voto, aparentemente, pela informação que tive, o voto vencedor do relator ministro Dias Toffoli, ele reconhece a incidência do PIS e da COFINS sobre as cooperativas, vírgula, mas ressalva a legislação específica favorável às cooperativas. E dá como justificativo o fato de que é uma pletora de atos administrativos, de instruções normativas da Receita Federal favoráveis às cooperativas. Então eles olham, eu não quero prejudicar as cooperativas, porque, do contrário, esse setor da economia tão relevante, tão importante, seria prejudicado pela decisão do Supremo. E aí os outros ministros, mas qual vai ser o alcance? A gente não sabe. Não se sabe qual será o alcance disso, porque decide, mas ressalva. Ressalva com base em atos, não é nem atos legais, muitas vezes infralegais. Infralegais. Então, o tribunal precisa urgentemente, né, fazer uma autorreflexão reflexão de dinâmica. Como decidir? O que estão decidindo? E aí, adianta um pouco, e decidir a partir das leis da Constituição. Não raras vezes nos tribunais, lá no Supremo Tribunal Federal, a gente vê alguns ministros, talvez, esquecendo que são julgadores, que são magistrados, que são juízes, e se comportando como se fossem pretensos senadores ou deputados. E não são. Não são senadores, não são deputados. São julgadores, e como tal devem julgar a partir das leis e da Constituição. O foro adequado para discutir sobre as leis e as constituições é este aqui. É este aqui. Aqui,
e servir de ponte, inclusive, de ponte para o próprio judiciário e para o parlamento. Nesses eventos é onde se pode refletir, aprofundar, rediscutir sobre as leis e sobre as constituições. Não que nos parlamentos não se possa envolver em jurisprudência, claro que pode, envolver interpretação, evidentemente que pode, deve até, mas com muito cuidado. E não simplesmente pelo fato de chegar um novo ministro ou mudar uma nova composição, mas sim criar uma mudança de ambiente social, uma mudança de ambiente cultural, uma mudança que a gente aprendeu aqui de verdadeiros paradigmas. Pois bem, nessa perspectiva, houve um julgamento recente do RE 590-809, em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese, não estabeleceu essa tese: não cabe ação rescisória em face de acórdão em matéria constitucional que, à época em que prolatado, estava em conformidade e consonância com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a tese estabelecida. Por que provocada? E aí o Supremo, de certa maneira, modificou toda a sua tradição jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal tinha uma tradição jurisprudencial no sentido de que a nova decisão, a nova jurisprudência, a superveniente jurisprudência, dava ensejo para ajuizamento de ação rescisória. Mudou o entendimento. E, de certa maneira, com Grano Salles, atrai a incidência da súmula 343 em matéria constitucional. Tudo bem, é um novo entendimento. Saber se isso, de fato, vai ser seguido. Por quê? Porque quando o tribunal estava julgando, já estava decidida a matéria, então, representando os interesses da Fazenda Nacional, assumi a tribuna e fiz essa indagação aos ministros. E os ministros se entreolharam como se não soubessem que estavam decidindo isso. Como que diz assim, mas é isso que nós estamos decidindo? É. Os senhores estão mudando a jurisprudência tradicional da Corte. Os senhores estão inovando a jurisprudência tradicional da Corte. Tudo bem. Tem todo o direito, mas saibam que estão fazendo isso. E nos olhares que trocaram entre si, como que dizem, mas se a gente soubesse que estava fazendo isso, talvez não tivesse julgado dessa maneira. Inês já era morta. Então, por quê? Porque não houve debate prévio. Não houve prévia deliberação. Não se repensou nas consequências daquela decisão, o que é que nós estamos decidindo. O tribunal, infelizmente, não raras vezes, o tribunal, enquanto colegiado, não decide enquanto colegiado. 11 ilhas. 11 ilhas julgando. E às vezes a gente consegue um acordo, um fundamento da Corte. Repetições disso. A Fazenda Nacional editou em 2010 o parecer PGFN 492. Um parecer muito complicado. Muito complicado. Reconheço as dificuldades democráticas e republicanas desse parecer. E a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a mim me parece que o parecer vai ter que ser reescrito. Por quê? Porque ele autoriza a cobrança de tributo, nada obstante tem o contribuinte uma sentença transitada e julgada posterior aos 2 anos da rescisória. Posterior aos 2 anos da rescisória. Quer dizer, se nos 2 anos da rescisória, segundo o Supremo Tribunal Federal, já não cabe mais o ajuizamento da rescisória, em princípio, em linha de princípio, o parecer 492, que permite a cobrança de tributo posterior ao prazo da rescisória, perdeu muito da sua eficácia, perdeu muito da sua força normativa. Porque é um parecer que, para nós procuradores, tem força normativa para nós procuradores. E aí isso entre quê? Na própria ideia da PGF, enquanto órgão de um Estado que se diz que se quer democrático de direito. Me parece que o fisco e a procuradoria, a mentalidade nossa tem que evoluir. O Estado, o fisco de um Estado brasileiro pós-88, tem que atuar em milimétrica correspondência à lei e à Constituição, cobrando o tributo que seja verdadeiramente devido pelo contribuinte. Recentemente, às vezes, algumas questões acontecem lá, em matéria tributária, em matéria processual, em que se ganha a questão no aspecto processual. Isso é complicado num fisco democrático. Porque só se deve cobrar o tributo se for de fato devido pelo contribuinte.
se o tributo não for devido pelo contribuinte, nada obstante eventuais vícios processuais, vícios procedimentais, o fisco de um Estado que se diz que se quer democrático de direito não deve cobrá-lo, porque o tributo não é devido. O tributo não é devido. Então só se deve cobrar o tributo verdadeiramente devido. Se não está devido, não, o fisco não deve cobrar, a fazenda não deve cobrar. Isso é algo que merece uma reflexão interna por parte da Fazenda Nacional. E aí, o papel de eventos como esse, eventos científicos, acadêmicos, de reflexão sobre as leis, de reflexão sobre a Constituição, de reflexão sobre as instituições. É uma oportunidade que nós temos para refletir. Por quê? Porque eu insisto, no judiciário, nos julgamentos, suas excelências, os magistrados, devem julgar em conformidade com as leis. Não são revisores legais, não são revisores da Constituição, não são censores das leis, nem censores da Constituição, como aparentemente alguns magistrados se comportam. Não são. Não são. Revisor da lei, revisor da Constituição é o Parlamento. Refletir profundamente, procurar alternativas, claro, devem ser feitas. E aí entram eventos como esse, de reflexão. E por que esse chamamento a esses temas? E por que usar as figuras do ministro Luiz Roberto Barroso e do deputado Tiririca? Porque são figuras que estão em situações relevantes, ocupam papéis relevantes, mas que representam dois mundos distintos. De um lado, o ministro Barroso representa a ideia de virtude republicana. Alguém de indiscutível, notável saber jurídico, alguém de indiscutível reputação ilibada, alguém que discute o cabedal de conhecimento, até mesmo as boas intenções políticas, as boas intenções morais do ministro Barroso. Eu pego o ministro Barroso e penso como exemplo, a corte como um todo, o judiciário como um todo. E uso a figura do deputado Tiririca, porque Tiririca representa para muitos de nós o que é de pior na representação política. Mas é alguém que foi eleito com 1 milhão de votos. Reeleito com 1 milhão de votos. Bem ou mal bem, ele é o legítimo e eleito representante do povo. A ele e aos seus pares caberá a tarefa de modificar os textos normativos. Caberá a tarefa de, quem sabe, nos ouvir as nossas reivindicações. E eles precisam dialogar, porque de um lado se tem a virtude republicana dos sábios no Supremo Tribunal Federal, e quem sabe, a sabedoria da multidão contida no parlamento, com Tiririca e outros deputados e senadores. Evidentemente que para nós, o mundo acadêmico, sobretudo o mundo acadêmico, a gente fica com os dois pés atrás, em sabermos que os nossos destinos estão nas mãos de deputados e senadores, não raras vezes, aparentemente descomprometidos com o que é de melhor da nação. Mas esse é o preço. Esse é o preço que se vê no Estado que se diz que se quer democrático de direito. E neste ano de 2010, 2014, passamos um processo eleitoral em que várias questões relevantes poderiam ter sido debatidas, poderiam ter sido refletidas no processo eleitoral para deputado, para senador, para governadores, presidente, e que não foram. Não foram, né, objeto de grande consideração, de grande reflexão. E o processo eleitoral também serve para isso. E aí, em vez de depositarmos as nossas esperanças num parlamento, depositamos nós as esperanças no judiciário, confiando na virtude cívica, na virtude republicana de Luiz Roberto Barroso e de outros magistrados. Isso é algo que merece ser repensado. Tem havido um certo abandono do parlamento, da relevância do parlamento. Lendo rapidamente a carta, ou a minuta de carta desse Congresso, há um chamamento ao parlamento. Há uma provocação ao parlamento. E me parece que estamos corretos. Muito feliz
o redator dessa minuta, e se eventualmente vier a ser aprovado do jeito que aqui está, porque é uma provocação. A gente não pode abandonar totalmente o parlamento, a gente não pode depositar todas as fichas no judiciário. Até porque não cabe ao judiciário resolver todos os problemas. Não é dele essa atribuição. É da parcela da sociedade civil e, insisto, do parlamento, com todos os vícios que o parlamento possua. Não tem jeito, o parlamento é a casa da nossa representação. O brasileiro se identifica muito mais com Francisco Everardo Oliveira Silva do que com Luiz Roberto Barroso. Ele é muito mais Francisco Everardo Oliveira Silva do que Luiz Roberto Barroso. Então, é um ônus, é um preço que a gente tem que pagar. E o que o nosso modelo tributário, a nossa Constituição, pode fazer para, efetivamente, de modo concreto, melhorar as condições de vida de parcela substantiva da sociedade brasileira? Primeiro, o nosso IDH, segundo os últimos dados, está em 0,744. Nós possuímos o IDH número 79 do mundo. Recentemente, os últimos dados do IPE e IBGE demonstrou que houve um aumento do número de miseráveis no Brasil. Aumentou o número de miseráveis no Brasil. E o que as leis? O que a Constituição? O que as instituições têm a ver com isso? Tem tudo a ver. A intervenção do professor André e a última intervenção agora da professora Maria demonstram isso. É preciso arrecadar. Há um reclamo de necessidades sociais. Isso tem custos. O Estado trouxe para si muitas responsabilidades. A Constituição Brasileira de 88, o Estado brasileiro trouxe para si transformar o Brasil em paraíso. Ora, na teologia, para chegar ao paraíso, só tem um jeito: morrendo. E, em vida terrena, pagando tributos. Não tem jeito. É pagando tributo. Só pagando tributo para conseguir viabilizar essas promessas aí contidas na Constituição. E pagando tributos, sabem quanto estou pagando tributo, até onde devo pagar tributo e para onde vai esse dinheiro de tributo. Uma professora Maria e o professor André bem mencionaram. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de trazer essas breves reflexões. Não cuidei desse tema do PIS e COFINS cooperativas, peço desculpas ao coordenador científico, Igor Mauro Santiago, abusando da nossa amizade trintenária, porque o tema já foi recentemente decidido. O Supremo se ocupou antes. O Supremo, né, atravessou a porta, atravessou rapidamente. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, e para essas reflexões, ou seja, qual o papel, quais os papéis que nós devemos desenvolver. Me parece que são 3 papéis que devem se comunicar, mas cada um ocupando devidamente das suas atribuições. Judiciário julgando conforme as leis da Constituição, Parlamento modificando, se for o caso, as leis da Constituição, e aqui, academia, refletindo, apontando erros, acertos sobre as leis e sobre as Constituições. Muito obrigado.